Patrícia acordava todo dia com uma lista mental que começava antes mesmo de abrir os olhos. O que precisava resolver, o que havia ficado para trás, o que não podia esquecer. Ela ficava deitada por alguns minutos com os olhos fechados, mas a cabeça já estava correndo, calculando, antecipando, tentando controlar o dia antes que ele começasse. 46 anos, professora de escola pública em Belo Horizonte, mãe de 2 filhos já crescidos. Uma vida que, por fora, parecia estar funcionando, mas por dentro havia uma tensão constante, como se ela estivesse sempre segurando algo, esperando que algo desmoronasse se ela deixasse. Ela não sabia nomear isso. Chamava de responsabilidade, chamava de cuidado, chamava de ser uma pessoa que leva a vida a sério. O que ela não sabia ainda era que aquela tensão tinha um nome diferente, e que entender esse nome ia mudar tudo. Não de uma hora para outra, não de um jeito mágico, mas de um jeito real, que ela ainda estaria sentindo anos depois. Essa é a história de Patrícia. E talvez, enquanto você ouve, perceba que também é um pouco a sua. Resistência. Esse era o nome. Não resistência no sentido de força ou coragem, mas resistência como o ato de lutar contra o que está acontecendo, de empurrar de volta a realidade, de não aceitar o que a vida está mostrando porque você havia planejado diferente, porque não era isso que deveria ser, porque você merecia mais, melhor, outro. Patrícia resistia a muita coisa sem perceber. Resistia quando o dia não saía como planejado e ela ficava irritada por horas. Resistia quando um projeto que ela havia apostado não deu resultado e ela ficava remoendo por semanas. Resistia quando o corpo cansava mais do que ela achava que deveria. E em vez de descansar, ela forçava mais, como se pudesse convencer a biologia a obedecer à agenda. E o custo de toda essa resistência era imenso. Não o custo óbvio, que ela conseguia medir. O custo invisível, de energia, de clareza, de capacidade de estar presente. O custo de viver em luta constante com a própria vida. Mas antes de entrar na virada da história de Patrícia, você precisa entender o que a resistência realmente faz com uma mulher por dentro. Porque quando você entender isso, vai reconhecer em você mesma de um jeito que não vai conseguir ignorar. Existe uma diferença fundamental entre aceitar e desistir. E é essa diferença que a maioria das pessoas nunca consegue ver com clareza, o que faz com que elas confundam resistência com força e confundam soltar com fraqueza. Desistir é virar as costas. É dizer, não me importo mais e parar de investir. Aceitar é diferente. Aceitar é reconhecer o que está acontecendo como ponto de partida real. Não o ponto de partida que você queria, mas o que existe. É parar de gastar energia lutando contra o que já é, para poder usar essa energia para mover o que ainda pode mudar. Patrícia confundia os dois durante anos. Ela achava que aceitar o que estava acontecendo era se conformar, que soltar o controle era se render, que confiar no processo era ingenuidade de gente que não tinha responsabilidade real. E foi exatamente por isso que ela demorou tanto para parar de resistir. Porque parar parecia perigoso. E é exatamente aqui que a história fica mais interessante, porque o que a fez mudar não foi uma crise. Foi uma conversa numa tarde de quarta-feira que ela não havia planejado ter. Se o que você está ouvindo está fazendo sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda outras mulheres a encontrarem essa história. Agora, voltamos para a Patrícia. A conversa foi com Marina, 62 anos, coordenadora pedagógica aposentada, que havia voltado como voluntária para a mesma escola onde Patrícia trabalhava. As duas nunca haviam tido uma relação próxima, cordial, respeitosa, mas distante. Naquele dia, Patrícia estava visivelmente sobrecarregada. Um projeto que ela havia preparado por meses havia sido cancelado pela Secretaria de Educação 2 dias antes da apresentação. Sem explicação adequada, sem alternativa oferecida. Simplesmente cancelado. Ela estava furiosa e exausta.
E sob a fúria e a exaustão, havia uma tristeza profunda que ela nem estava conseguindo acessar ainda. Marina a encontrou no corredor. Parou, olhou para ela por um momento e disse uma coisa simples. Não disse que ia ficar bem. Não disse que havia um motivo. Disse apenas: você está lutando muito contra isso. O que aconteceria se você parasse de lutar por um momento? Patrícia não soube responder. E essa incapacidade de responder foi o começo de tudo. A pergunta de Marina ficou com Patrícia por dias. O que aconteceria se ela parasse de lutar? A resposta imediata que ela sentia era: tudo desmoronaria. Ela perderia o controle. As coisas piorariam. As pessoas ao redor deixariam de ter o que precisavam. Mas quando ela parou para examinar essa resposta de verdade, percebeu que ela era baseada numa crença que ela nunca havia questionado. A crença de que a tensão constante era o que mantinha tudo funcionando. Que era a resistência dela que segurava a estrutura. E isso explica algo que mulheres que vivem assim descrevem de formas muito parecidas. A sensação de que se elas relaxarem, algo vai cair. Como se fossem a única coisa entre a ordem e o caos. Como se a vida precisasse da luta delas para continuar funcionando. Não é verdade. Mas parece verdade com uma intensidade que é difícil de questionar por dentro. Você pode estar pensando, mas eu realmente tenho responsabilidades, não posso simplesmente soltar. E Patrícia também pensava isso. O que Marina estava sugerindo não era abandonar as responsabilidades. Era mudar a qualidade da relação com elas. Era a diferença entre carregar um peso com os músculos contraídos versus com o corpo alinhado. O peso pode ser o mesmo. O custo é completamente diferente. Daqui a pouco você vai entender por que Patrícia resistia com tanta intensidade. E quando você entender a origem disso, vai reconhecer algo que talvez você nunca tenha parado para nomear na sua própria vida. Considere o caso de uma mulher que passou anos tentando forçar uma transição de carreira que não estava acontecendo. Ela mandava currículos, fazia cursos, tentava conexões, nada avançava. E quanto mais não avançava, mais ela forçava, como se a intensidade do esforço pudesse compensar o que o processo estava negando. Até que, esgotada, ela parou. Não desistiu, parou de resistir. Parou de tratar cada semana sem resultado como uma falha pessoal. Parou de interpretar cada porta fechada como evidência de que ela não era suficiente. E nesse espaço que ela criou ao parar de resistir, ela percebeu algo que a intensidade do esforço havia escondido. Ela estava tentando entrar numa carreira porque havia decidido que precisava dela, não porque era o que ela realmente queria. A resistência do processo havia sido, o tempo todo, uma informação que ela não conseguia ouvir porque estava ocupada demais lutando contra ela. 3 meses depois de fazer essa distinção, ela encontrou um caminho que não estava nos currículos que havia mandado. E ele surgiu de uma direção que ela não havia planejado. Não foi por acaso. É o que acontece quando uma mulher para de tentar controlar o processo e começa a confiar nele. Isso que acabou de acontecer com a Patrícia faz sentido na sua vida? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Patrícia levou algumas semanas para entender o que Marina havia plantado naquela conversa de corredor. E o entendimento não chegou de uma vez. Chegou em camadas, cada uma mais profunda que a anterior. A primeira camada foi perceber onde ela resistia. Não em sentido geral, mas especificamente. Ela começou a se observar ao longo dos dias e a notar os momentos em que a tensão aumentava, o músculo na mandíbula que contraía quando o dia não saía como planejado, a respiração que prendia quando recebia uma notícia inesperada, a irritação que emergia quando alguém ao redor não fazia as coisas do jeito que ela considerava certo. Cada um desses momentos era resistência, pequena, invisível, constante. E somada, ela consumia uma quantidade de energia que Patrícia havia atribuído a outras causas durante anos. A segunda camada foi mais difícil. Ela percebeu que muito da resistência não era ao que estava acontecendo fora. Era ao que estava acontecendo dentro. Ela resistia à tristeza quando precisava ser forte. Resistia ao medo quando precisava parecer segura. Resistia ao cansaço quando havia mais a ser feito.
E aí apareceu algo que ela não esperava encontrar. Ela havia aprendido a resistir a si mesma muito antes de aprender a resistir às circunstâncias. Pense numa represa. Uma represa foi construída para controlar o fluxo de água, e por um tempo funciona. Mas quanto mais água acumula atrás dela, maior a pressão. E quanto maior a pressão, mais energia é necessária para manter a represa de pé. Em algum momento, manter a represa custa mais do que deixar a água fluir com direção. Patrícia era a represa. E a energia que ela gastava contendo o fluxo da própria vida havia se tornado o principal obstáculo entre ela e a vida que ela dizia querer. Mas o que veio na terceira camada era o que conectava tudo. E é exatamente aí que a história muda de direção de um jeito que Patrícia não esperava. A terceira camada foi a que transformou tudo. Patrícia entendeu que resistência e controle eram a mesma coisa com nomes diferentes. E que o controle que ela buscava era, no fundo, uma resposta a algo que havia aprendido muito cedo. Que o mundo não era seguro se ela não estivesse vigilante. Que as coisas desmoronariam se ela não estivesse segurando. Isso não havia surgido do nada. Havia surgido de uma infância onde de fato as coisas dependiam dela de formas que não deveriam depender de uma criança. Onde a vigilância havia sido necessária. Onde o controle havia sido proteção. Mas ela não era mais criança. E o que havia sido proteção havia se tornado prisão. Existe uma diferença enorme entre uma criança que aprendeu a controlar o ambiente para se sentir segura e uma adulta que não precisa mais desse mecanismo, mas que o carrega como reflexo. O problema não é o mecanismo em si. Foi útil, foi necessário, fez sentido no contexto em que surgiu. O problema é quando ele continua operando depois que a necessidade passou. Quando a resposta de emergência vira modo padrão. Quando a tensão que um dia protegeu começa a custar mais do que entrega. Patrícia passou semanas olhando para isso com a honestidade que vem quando você está disposta a ver o que não é confortável ver. Ela foi encontrando em cada canto da sua vida versões do mesmo padrão. No trabalho, onde ela assumia mais do que era dela porque não confiava que os outros fariam direito. Em casa, onde ela geria detalhes que poderiam ser divididos, mas que ela mantinha sob controle porque a ideia de soltar criava uma ansiedade que ela não sabia nomear. Nas relações, onde ela antecipava problemas antes que existissem, porque havia aprendido que surpresas geralmente não eram boas. Cada um desses comportamentos tinha uma lógica. Cada um tinha uma origem que fazia sentido. E nenhum deles estava mais servindo a vida que ela queria viver. Isso explica por que tantas mulheres chegam a um ponto na vida em que estão fazendo tudo certo e ainda assim se sentem presas. Não é falta de esforço, não é falta de vontade. É que o sistema interno que elas construíram para sobreviver começou a operar contra o que elas querem construir. E mudar esse sistema não é questão de força, é questão de percepção. E quando ela finalmente entendeu, não deu mais para ignorar. Considere o caso de uma mulher que percebeu, aos 50 anos, que havia passado as últimas 3 décadas resistindo à ideia de pedir ajuda. Não porque não precisasse, precisava frequentemente. Mas porque pedir ajuda havia sido, em algum momento da sua formação, algo associado à vulnerabilidade que ela não podia se dar ao luxo de mostrar. Ela fazia tudo sozinha, carregava tudo sozinha. E quando o corpo começou a dar sinais de que esse peso não era sustentável, a primeira reação dela foi resistir ao corpo também, forçar mais, ignorar mais, segurar mais, até que um médico olhou para ela com calma e disse algo simples. O que ela estava resistindo não era a doença, era o descanso. Ela demorou semanas para entender o que ele havia dito. E quando entendeu, a primeira coisa que fez foi sentar numa cadeira e não fazer absolutamente nada por 1 hora inteira. Foi a coisa mais difícil que ela havia feito em anos. E foi o começo da virada. Isso é o que a resistência faz quando opera por muito tempo. Ela inverte a percepção do que é esforço e do que é cuidado. Descansar parece difícil. Parar parece perigoso.
confiar parece ingenuidade, e lutar, mesmo quando está custando tudo, parece a única opção responsável. Mas não é. Entender o padrão da resistência é o primeiro passo real. Mas nos dias de maior pressão, quando tudo parece urgente e a mente quer voltar para o modo controle, ter uma estrutura que separa automaticamente o que precisa de atenção agora do que pode esperar faz toda a diferença entre avançar e apenas apagar incêndio. O Guia da Rotina Produtiva foi criado exatamente para esse espaço entre o insight e a ação. É um PDF com 7 passos detalhados, mais uma planilha que calcula automaticamente o que é mais urgente, para que você não precise fazer esse cálculo mental toda hora. Tem planejamento por blocos de energia e um plano B embutido para os dias difíceis, porque esses dias existem e você merece um sistema que sobreviva a eles sem que você precise lutar para manter. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas segue aqui, porque o que vem agora é o momento em que Patrícia encontra Marina de novo e entende onde tudo começou de verdade. Lembra da Patrícia que acordava todo dia com a lista mental rodando antes de abrir os olhos? Ela ainda acorda cedo, a lista ainda existe. Há coisas reais que precisam de atenção. Mas hoje ela acorda diferente. A atenção não está mais lá esperando. E essa diferença, que parece pequena descrita assim, muda o tom de tudo que vem depois. Marina encontrou Patrícia 3 meses depois, naquele mesmo corredor. Patrícia estava diferente. Não de um jeito que qualquer pessoa saberia nomear de imediato, mas de um jeito que se sentia na forma como ela estava parada, na qualidade da sua presença no espaço. Marina perguntou como ela estava. Patrícia ficou pensando por um momento e disse uma coisa que ela mesma não havia planejado dizer. Disse: "Estou aprendendo a deixar a vida me ensinar, em vez de tentar ensinar a ela." Marina sorriu. Disse que isso havia levado ela mesma 20 anos para entender. E aí, Patrícia perguntou o que havia mudado quando Marina parou de resistir. E Marina contou. Ela disse que por anos havia lutado contra uma situação na vida profissional que não estava resolvendo. Quanto mais ela forçava, mais se fechava. Até que um dia ela decidiu conscientemente parar de lutar, não desistir, parar de resistir. E o que aconteceu foi o seguinte: no espaço que ela criou ao parar de forçar, ela conseguiu enxergar algo que a resistência havia escondido. Ela estava tentando resolver o problema errado. A situação que não resolvia não era o problema. Era o sintoma de algo mais profundo que ela havia evitado olhar. Quando ela olhou para o que estava evitando, o problema original começou a se mover sozinho. Existe algo que mulheres que passam por esse processo descrevem de maneiras surpreendentemente parecidas, independente do que acreditam ou de onde vêm. Uma sensação de que, quando elas pararam de lutar contra o processo começou a trabalhar a favor delas. Como se houvesse algo maior operando, esperando que elas criassem espaço para que ele pudesse se mover. Não é ingenuidade. Não é passividade. É o que acontece quando uma mulher para de gastar energia resistindo ao que é, e começa a usar essa mesma energia para construir o que pode ser. Você conhece uma mulher que precisa ouvir essa história agora? Compartilha esse vídeo com ela. Você não vai saber o impacto que isso vai ter, mas vai ter. 6 meses antes, Patrícia entrava na escola com a mandíbula contraída, processando mentalmente tudo que poderia dar errado naquele dia. Hoje, ela entra com uma qualidade diferente de presença. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque ela parou de lutar contra o que ainda não aconteceu. A diferença não estava no mundo ao redor. Estava em como ela se relacionava com ele. Patrícia voltou para casa naquela tarde da conversa com Marina e fez algo que ela não havia feito em muito tempo. Ficou quieta. Não quieta ocupada. Quieta de verdade, sem tarefa, sem lista, sem produtividade. Só quieta. E no silêncio, ela percebeu algo que havia estado lá o tempo todo, esperando que ela parasse de correr para poder ser ouvido. Ela estava cansada. Não do trabalho, não dos filhos, não das responsabilidades. Cansada de lutar, cansada de tensionar.
cansada de ser a represa que segurava tudo. E pela primeira vez em anos, em vez de resistir ao cansaço, em vez de decidir que ele não cabia ali, que havia muito a fazer, que ela não podia se dar ao luxo de estar cansada, ela simplesmente reconheceu. Disse para si mesma em silêncio: estou cansada. E tudo bem. Aquele reconhecimento pequeno, quase imperceptível, foi o começo da virada real. Porque quando você para de resistir ao que sente, você finalmente consegue ouvir o que sente está tentando te dizer. Você pode estar pensando: isso parece simples demais. Que diferença pode fazer simplesmente reconhecer o cansaço? E a resposta é: toda a diferença. Porque enquanto você resiste ao que sente, sua energia vai toda para a resistência. Quando você para de resistir, essa energia fica disponível para o que importa. Não é teoria. É o que Patrícia viveu. E é o que mulheres que passaram por esse tipo de virada descrevem com uma consistência que é difícil de ignorar. O que foi mais impactante para você na história da Patrícia? Comenta aqui qual momento ressoou mais na sua vida. Eu leio todos. Agora você conheceu a história da Patrícia e entendeu que resistência não é força. É o custo invisível de lutar contra o que já é. Que aceitar o processo não é desistir, mas sim usar a energia que antes era gasta em luta para construir o que pode mudar. E que quando uma mulher para de ser a represa e começa a confiar no fluxo, a vida começa a trabalhar com ela em vez de contra. A pergunta é: você vai apenas se identificar com essa história, ou vai deixar que ela mude algo em você? Me conta nos comentários qual foi sua maior reflexão desse vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo que continua essa jornada. Não ignore. Ele é o próximo passo.